cálculo, né? Só em relação a filho espiritual. Não, porque eu estou dizendo que durante a pandemia haveria um aumento de dúvidas e por isso eu não poderia falar dos mandamentos, e a repreensão feita nessa questão de sair do ministério e não retornar depois, essa repreensão não pode ser feita. A questão anterior, eu falei que o tamanho da dúvida, vamos dizer, ou o percentual do quanto essa dúvida me influenciava era menor, eu falei isso. Que antes, no pré-pandemia, na minha saída ministerial, a dúvida era mais fraca, era menor. Então eu não sei se isso exatamente é um motivo justificante, por isso que eu não contabilizo. Dá para contabilizar, mas assim, não com tanta certeza. Em 2021, com muita certeza. Talvez não total, mas muita, grande certeza, com probabilidade. 19 e 20, não, outra situação. O problema do 19 e 20 é a questão da coragem argumentativa de falar dos mandamentos e eventualmente aumentar escândalo já levantado por vários argumentos, porque eu não concordo com o argumento que eles estão tentando levantar. Ah, mas você falaria se fosse poucos argumentos. Claro, porque a dúvida era menor. Então, lá o problema era a coragem argumentativa pela situação real. Não importa o que eu falava ou não, a situação real é outra. Eu não estou falando do que eu faria, eu estou falando da situação real. Na situação real eu não vou aumentar escândalo gerado por outros argumentos levantados, ou mesmo não falaria dos mandamentos porque, mesmo que não tivesse nenhum argumento e mesmo que eu obedecesse, porque eventualmente haveria escândalo para os outros. O que seria um fator impeditivo, né? Poderia acontecer, mesmo que houvesse poucos argumentos. Em outros temas, né? Ou um só, né? Ou zero. Ainda havia a possibilidade de não falar dos mandamentos, mas para mim essa nem é a hipótese mais provável, estou trabalhando com a mais provável. A mais provável é que haveria em curta duração um monte de argumento, e eu ia tacar fogo jogando o argumento falando sobre os mandamentos, se fosse o caso. Só que daí eu não teria coragem, ou mesmo que eu tivesse coragem, não acharia uma boa ideia, né? Para mim essa é a hipótese provável, estou falando da realidade, né? Não do que eu faria se tivesse poucos argumentos e eu tivesse só uma dúvida sobre a questão da fala dos mandamentos. Era outra circunstância. Depois, não, a dúvida aumentou muito. No período durante a pandemia, minha dúvida aumentou, talvez até exponencialmente, eu posso dizer dessa forma. Aumentou soberbamente a dúvida, né? Com mais ali 2 ou 3 argumentos. Então, quer dizer, essa é a grande questão. Então é isso. Ainda o meu argumento prevalece em relação à questão do retorno ministerial. Na questão da saída, o argumento da dúvida não pode ser tão usado. Pode ser usado, mas ele é usado com menos força. Esse cálculo já foi feito, nem é nenhuma novidade. E o argumento pode ser usado, mesmo assim, um pouco mais fraco. Só que haveria outros fatores impeditivos. No caso, principalmente o fator da coragem. Mesmo que a responsabilidade continuasse, eu tivesse que falar depois. Só que depois a dúvida aumenta. Isso que eu estou tentando dizer. Em aumentando a dúvida, se torna um motivo muito mais forte para não falar dos mandamentos. E aí a crítica não pode ser feita do período de retorno. E eles fizeram as duas. Criticaram por sair e por não retornar. A do não retorno não tem sentido. Ela é uma crítica infrutífera, ela não tem lógica. Porque o argumento da dúvida de não falar dos mandamentos aumentou a porcentagem de importância. Esse argumento não existe aqui. O argumento de não retorno. Não retorna para falar dos mandamentos. Claro, porque a dúvida aumentou exponencialmente. Antes, esse argumento existe um pouco mais. Você pode falar dos mandamentos ainda. Havendo um percentual de dúvida menor, seja em quantidade, seja em importância. O argumento da dúvida é um pouco menos importante. Ou menos importante. Mas não quer dizer que não haja outros motivos para eventualmente não se falar, considerando a curta duração e o escândalo que eles iam lançar lá em relação a determinados argumentos. E isso, para mim, me justifica, ou se não me justifica, explica por que realmente é melhor não fazer. E aí talvez eu não tenha pensado na igreja, eu pensei nas pessoas. Eu não estava pensando, talvez exatamente na igreja. Não importa, nem viso a questão contratual, estou pensando nas pessoas, né? E talvez sim, você pode confundir os dois. Não tem problema, aqui nesse caso. Talvez o melhor interesse das pessoas na verdade, o interesse da igreja. Eu preferiria deixar para o período durante a pandemia para explicar melhor. Se depois a dúvida aumenta, eu não sabia. Eu não sabia que a dúvida ia aumentar depois. Então é isso aí, né? Fica esse complemento do canal e isso explica a minha situação e resolve, por derradeiro, a questão de filhos espirituais. E valeu!